Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite a você. Afinal de contas, eu não sei quando e em que horário que você vai assistir ao nosso programa, né? Vai depender do teu tempo, do teu time, né? Então tá certo. Pois é, e hoje é quarta-feira, estamos praticamente no final desse mês de março. Já é, como diz os outros, são as águas de março fechando o verão, como diria Tom Jobim, né? Quarta-feira, dia 27. Meu Deus do céu, mais 3 dias era uma vez março de 2019. Mas, como disse, nós estamos aqui nessa luta, nessa labuta diária, nós do RondôniaAoVivo.com, que graças à sua participação e a Deus também, vocês é que nos dão, um dos outros, incentivos e motivos para nós continuarmos aqui todos os dias, uma equipe que está 24 horas aí, aconteceu, virou notícia, e é verdade, não é fake, está no Rondônia ao Vivo, sem sombra de dúvidas, tá certo? E é claro que além disso nós temos outros produtos, uma série de produtos aqui no Rondônia ao Vivo, nós, no nosso site agora nós temos as publicações legais que estão bombando, rapaz, eu estou impressionado, estão bombando, e graças a Deus são os nossos 6 milhões de acessos, é você que está aí, que dá esse apoio para nós aqui, para toda essa equipe. E o Paulo Andreoli, como diz o outro, que é o timoneiro desse barco aí, tá certo? Mas hoje eu vou falar sobre um assunto muito, mas muito importante mesmo. Sabe o que é? Licitação, exatamente. Esse assunto que, de tão importante, já deixou muita gente vendo o sol quadrado. E tem que ser um trabalho muito, mas muito árduo, muita paciência, tem que estar ligado nos detalhes, afinal de contas são muitos interesses bons e escusos em conseguir conta do governo, né? Conseguir trabalhar para o governo, conseguir, enfim, tentar fazer as coisas funcionarem. E aqui em Porto Velho, temos aliás, aqui no estado de Rondônia, né, temos a SUPEL, que é a Superintendência Estadual de Licitação. E à frente da SUPEL nós temos, sabe quem? O Márcio, técnico, Márcio Rogério. E ele falou que o nome dele não era Márcio, não era Rogério. Eu falei, rapaz, como não? Ele falou, não, é Márcio Rogério e tal. Eu falei, tá certo, tá bom. Ele está aqui bater um papinho com a gente, falar como é que está esse serviço, como o governo Marcos Rocha está se comportando nesses processos de licitação, o que vai mudar, o que não vai mudar, as inovações, as dificuldades, como combater fraude, corrupção. Ou seja, é um assunto extenso que eu creio que nessa nossa conversa aqui não vai dar tempo de falar tudo, mas a gente vai tentar pelo menos dar uma visão geral para você começar a entender isso e saber da importância e de que forma você, cidadão, pode ajudar a tornar esse processo de licitação no governo do estado de Rondônia muito mais transparente. Márcio, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Opa, obrigado, Ivan. É um prazer estar aqui com você. Tá aí, como servidor público, está sempre à disposição para prestar as informações para a sociedade. Tá certo. Só me dizer uma coisa, eu sempre faço essa pergunta porque eu estou te conhecendo agora, o leitor nunca teve contato com você. Sim. Quem é Márcio Rogério? Pois é. É difícil a pergunta, não? Quem sou eu? Na parte de formação, eu sou economista formado pela Unir, especialista em administração pública também pela Universidade Federal de Rondônia e estou concluindo um doutorado em ciência política pela Federal do Rio Grande do Sul. Como servidor, eu sou servidor de carreira do Estado já há 24 anos. Eu comecei no Tribunal de Contas, um concurso que eu fiz lá em 95. Fiquei 15 anos no Tribunal de Contas, depois passei para carreira fiscal do Estado. E aí o governador anterior me convidou para assumir a SUPEL. E eu estou lá na SUPEL. Esse assunto de licitação, desde que eu entrei lá no Tribunal de Contas, é um assunto que eu tenho trabalhado. E aí a Lei 8666 faz parte da minha vida, está na cabeceira da minha cama. É a tua Bíblia, né? É um trabalho, é o meu trabalho, faz parte da minha vida. Tá certo. Mas o que é a SUPEL na estrutura do que é? O que representa a SUPEL? Então, Ivan, no estado de Rondônia, toda a administração pública só pode gastar licitando. Existem as hipóteses de dispensa, as hipóteses de inexigibilidade. Existem as adesões à ata de registro de preço também, que é um outro assunto que, se você quiser abordar, estou à disposição. E fora isso, você tem que licitar. A regra geral é fazer a licitação. E a SUPEL, no Estado, ela é o órgão que é incumbido de pegar o projeto da secretaria, o projeto básico, o termo de referência, e fazer a publicação, fazer o edital, fazer o ato público, que tem que ser público, né? O ato de licitar, o ato que você vai escolher o vencedor e depois devolver o projeto para a secretaria
fazer a execução da obra. No Estado, você tem, então, 10 comissões centralizadas num órgão, e essas comissões fazem todas as licitações, porque existem muitos estados maiores, que você vai ter as comissões de licitação dentro das secretarias. Mas o Estado, como ele é menor, então é mais eficiente você ter 10 equipes que fazem a licitação para toda a estrutura do Estado. Então a SUPEL, esse órgão que é dentro da máquina, que faz os procedimentos competitivos e que tem que fazê-los de acordo com a lei, transparente, né? Como é que está hoje a SUPEL? A SUPEL, nós fizemos o primeiro concurso, então nós temos uma boa parte de servidores efetivos e uma outra parte de cargos comissionados. A SUPEL, ela tem uma estrutura já de informática, uma estrutura de pessoal, de quadro próprio de carreira, e isso faz com que a gente consiga trabalhar bem a licitação, né? Porque para você trabalhar com licitação no país, em face até da burocracia legal, da Lei 8666, que é muito antiga, que é de 93, como você bem sabe, você tem que formar um quadro de servidores especializados. E, graças a Deus, nós conseguimos formar esse quadro com alguma dificuldade, porque os servidores bons normalmente vão passando em os concursos, né? E a gente formou um quadro que, graças a Deus, a gente consegue trabalhar, ainda consegue trabalhar bem. Tem muito espaço para evoluir? Tem, mas a gente já consegue trabalhar bem. Hoje, no estado de Rondônia, nós vamos pensar como são feitas as licitações, como é que é esse processo? Então, a licitação, eu costumo dizer que é um jogo em 3 tempos, né? Diferente do futebol, que você tem... Tem prorrogação. É um jogo em 3 tempos, porque, num primeiro momento, não pode licitar nada se não tiver um projeto, se não tiver um termo de referência. É um documento em que o próprio gestor vai dizer, olha, eu preciso contratar isso, descrever cada objeto, dizer por que precisa. E assim, as administrações começam, às vezes, a falhar por aí, de não elaborar um bom projeto ou um bom termo de referência. Depois, vai para a licitação. No ato da licitação, você precisa ter um conjunto de princípios e um conjunto de valores e de questões administrativas que você precisa cumprir. Por exemplo, transparência, né? A transparência, que é uma questão fundamental para a licitação dar certo. A sociedade exige transparência e os órgãos de controle exigem transparência. E o que é a transparência em si? A transparência é você dar ampla divulgação, é colocar na internet, colocar o edital. Antigamente colocava só o aviso, né, da licitação. Hoje não, hoje o próprio edital vai ali na internet para os licitantes fazerem download. É você oferecer para a sociedade, ela acompanhar os atos da licitação. Então, qualquer cidadão pode, se tiver disposição e vontade, acompanhar uma licitação acontecendo no estado de Rondônia, lá na internet. E assim, o cidadão às vezes não tem tempo de ver, mas ele tem que ter esse direito dele, a hora que ele quiser, ele pode acompanhar. Além da transparência, implementada em vários níveis, né, que a transparência você tem que estar cuidando dela diariamente, porque não pode falar assim, olha, o edital está ali na internet, mas às vezes você vai fazer um download e demora 2 horas, 3 horas, 2 dias, não baixa. Então você tem que colocar ali um formato que baixa o arquivo. E são detalhes que você tem que traduzir diariamente. Você tem que fazer um certame célere, porque a política pública hoje não pode esperar. O medicamento, precisa do medicamento rápido. O equipamento do hospital precisa ser comprado rápido, o equipamento da segurança pública. Agora nós estamos licitando toda a estrutura da Rural Show, né? Nós estamos licitando e a Rural Show já tem data para acontecer. E nós estamos licitando toda a questão da estrutura, segurança. Nós começamos já em dezembro do ano passado com algumas licitações e estão todas elas aí no ar. Então você tem que ter celeridade. Então não adianta você ter só transparência, mas não tem celeridade. Fora isso, você precisa cumprir aquele ritual todo que está previsto na lei ali, porque se você não cumprir um passo depois do outro, a licitação ela não tem validade jurídica, então você tem que cumprir um princípio de legalidade, né? E você tem que ter a licitação também de forma econômica,
porque você não adianta fazer uma licitação com todos aqueles requisitos, não fazê-la de forma econômica. E o governador Marco Rocha, ele tem frisado bastante nessa questão de que a administração pública precisa ser eficiente. Ela precisa ser cada vez mais similar à administração privada. E ele quer, assim, o princípio da economicidade, a questão de tornar licitações mais econômicas é uma questão que o governador Marco Rocha tem colocado de forma muito forte, porque assim, nós temos que encontrar a maneira de comprar ainda mais, né, econômico. Então, assim, para um estudante de direito, eu dou aula para o pessoal de direito, que eu também sou professor de economia política, introdução à economia para os cursos de direito, ele olha lá na lei, ele fala, tem um princípio da isonomia da proposta mais vantajosa. Né? Uma pessoa menos preparada vai olhar e vai dizer só isso que eu tenho que fazer para fazer a licitação. Mas não é. No dia a dia da prática, você precisa de um conjunto, um arcabouço de conhecimento e de especialização para fazer com que as licitações saiam. Porque, por exemplo, se o projeto chega para você com falhas, se o termo de referência chega para você mal elaborado, você não pode simplesmente, no seu conforto, devolver o processo para que o servidor que elaborou corrija. Você tem que ir lá orientá-lo, falar, olha, a lei de licitação não permite isso aqui vai atrasar demais, isso aqui vai dar recurso, porque a acessibilidade à justiça é muito no país democrático, já como a gente vivencia, ela é muito fácil. E aí, os licitantes, eles vão brigar. E muitas vezes vão para a justiça tentar fazer o quê? Valer a sua proposta. E o que você tem que ter na administração é o quê? Servidores preparados, servidores também que saibam responder à justiça em tempo hábil para que o processo se conclua. Então, esse conjunto de coisas, esse conjunto de conhecimento é necessário para que se faça a licitação na atual conjuntura do Brasil. Porque licitação sempre é uma coisa que é vista assim com maus olhos, né? A sociedade vê, olha, a gente está cansado de ver nessas operações, no dia a dia, problema com a falta de transparência, né? Problema de falta de economicidade. Então, por isso que se você não tiver um investimento muito forte nessa área, investimento que eu falo em qualificação de pessoal, em treinamento de pessoal, em acompanhamento de resultado, em tecnologia, que é importante, você não faz licitação direito. Agora, Márcio, como que Rondônia, você explicou uma parte do processo, mas o que mais Rondônia está fazendo para se evitar fraudes? Quando nós sabemos que já houve vários casos, inclusive de ex-deputados, funcionários públicos foram presos por causa de fraudes em licitações, isso tanto a nível federal, municipal e estadual. O que o governo Marcos Rocha está fazendo para evitar isso, ou pelo menos pretende fazer, que ele começou agora também, né? Você fez uma boa pergunta, Ivan. A questão de evitar fraude e o que nós podemos fazer. Evitar fraude também é uma atividade que não basta você falar assim, olha, eu baixei uma lei, pronto, a partir de agora está resolvida a questão. Eu sou honesto e pronto. Não. Não dá. A Controladoria Geral do Estado, ela tem trabalhado com várias medidas legais e institucionais para a questão de melhorar a transparência. E na SUPEL, também nós temos a grande questão de evitar fraude e corrupção é você escancarar em público o que você está fazendo. Porque evita, por exemplo, grandes licitações que envolvem muitos interesses, né? Você fazê-las de forma aberta, fazer na internet, usando os meios de comunicação, publicando todos os atos, né? Possibilitando até que o projeto esteja disponível para os interessados e para os órgãos de controle. Porque assim, o grande problema da corrupção é muitas vezes você fazê-las em lugares fechados, fazer de forma presencial, né? Fazer envelope, né? Porque envelope, Ivan, muito antigamente, a gente vai lendo a história das licitações,
o licitante chega com 2 envelopes na licitação, dentro da pasta, e aí ele olha, se tiver 2 concorrentes, ele pega o de maior preço, ou se ele tiver sozinho, ele pega de um maior ainda. Então, isso é uma prática que a gente não permite mais. As sessões presenciais que ainda são feitas de acordo com a lei são filmadas e colocadas na internet. Então, você filmando ali a sessão e colocando à disposição da sociedade, evita que essas práticas ocorram. Porque, assim, é legítimo que o licitante busque o melhor preço. Ele só tem que entender que ali é um processo de competição. Então, ele tem que competir, e se ele tiver participando de uma mesa que está disponível na internet, ou que está sendo transmitida, ou que está sendo feita num sistema eletrônico, ele vai praticar os atos em conformidade, porque ele, claro, ele não quer sofrer penalidade. O governador Marco Rocha ele tem frisado muito nisso. Olha, vamos investir em tecnologia, vamos transformar a questão de todos os atos estarem disponíveis em tempo real e colocar a controladoria para acompanhar todos esses atos, para que ela emita a questão dos certificados, que ela veja eventuais pontos falhos, né? O pregão eletrônico no Estado foi um grande avanço para a questão da transparência e para a questão de evitar a corrupção. Porque o pregão eletrônico, ele é impessoal. Então, tanto o pregoeiro está isolado, quanto os fornecedores estão isolados. Claro que eu posso ter 2 fornecedores, um do lado do outro, cada um no computador. Mas isso é uma questão rara, porque outros vão entrar e ele não vai ver. Então, o pregão eletrônico, as compras eletrônicas de uma maneira geral, elas foram um grande avanço para evitar a questão da corrupção. E nós estamos hoje, praticamente, em torno de 99% das nossas licitações são eletrônicas, né, justamente para evitar esse problema. Claro que aí, antes que você me pergunte, eu vou entrar no outro assunto. A questão das compras eletrônicas, os fornecedores locais reclamam muito, porque eles não conseguem competir com os licitantes de fora, porque os licitantes de fora têm um preço muito baixo e são empresas maiores, têm muita capacidade. E aí, nós também, conversei muito com o governador sobre isso. O ano passado a gente começou, mas a gente vai investir mais fortemente nisso, em conhecimento, para que a gente comece a fazer licitações exclusivas para fornecedores locais. Isso é uma boa ideia. É forçar um pouco a barreira, a jurisprudência ainda não está muito assentada nisso, mas para licitações cuja cadeia produtiva seja toda local, e o dinheiro vai circular aqui que o dinheiro vai circular aqui, nós conseguimos colocar 25% do total comprado, 25% só para a competição dos fornecedores locais. E nós conseguimos, no ano passado, já fazer uma licitação assim. Nós fizemos uma licitação para café. Você sabe que o café é um produto hoje de destaque da economia rondoniense, né? E nós conseguimos plantar o café, colher o café, torrar, embalar e vendê-lo aqui. E então nós pegamos o que a administração gasta em um ano de café, pegamos 25% e fizemos uma licitação só para os fornecedores locais. 4 empresas participaram e uma de Paraná foi vencedora. Então, esse ano está sendo entregue 11.500 quilos de café plantado, colhido e produzido em Rondônia. E a nossa ideia, o nosso objetivo, e isso foi construído com o Tribunal de Contas também, que nós não podíamos fazer isso sozinhos, nós fomos lá e conversamos sobre essa ideia, e eles também viram com bons olhos, mas exigiram também que os estudos no processo fossem muito mais elaborados, né? E o café, com certa facilidade, conseguimos fazer esse estudo da cadeia produtiva. Agora, o desafio é fazer novos estudos em áreas de cadeia produtiva que também sejam dentro do Estado e também estudar demandas da administração. Essa mesma ideia em relação ao café, vocês pretendem aplicar para a merenda escolar ou ela já é assim? Para a merenda escolar, ela já tem a lei do PENAI, ela já garante, inclusive nesse momento está tendo uma licitação na SUPEL para alimentação do PENAI, alimentação escolar. Então ela já tem uma cota
que é para a agricultura familiar local. Isso é Então, ótimo, né? então assim, aqueles produtos que tradicionalmente são produzidos na região, né, a cebola, o alface, o tomate, tudo que é ali, que é material Cupuaçu. perecível, cupuaçu, açaí, o peixe, porque nós temos uma grande quantidade de peixe no estado também, que de 2011 para cá foi um salto grande da produção de peixe, também inserido na merenda escolar. Então, assim, hoje, de certa forma, como a compra é feita de maneira diferenciada, não é processo licitatório, mas é um processo de chamamento público, é um processo de chamada pública, que é uma espécie de competição, mas de forma diferenciada, né? Ela está observando já esses critérios de contratar da economia local. Porque não adianta também, Ivan, nós fazermos uma licitação presencial, por exemplo, para medicamento. Porque o medicamento, como o Estado compra em grande quantidade, é melhor que nós façamos eletrônico e as próprias indústrias entrem, porque elas colocam um preço muito mais baixo. É diferente de eu comprar uma pequena quantidade. Uma pequena quantidade eu vou ter que comprar, obviamente, local, né? Então eu vou ter que comprar ali. Um tomógrafo, por exemplo, para o hospital, eu preciso fazer isso de forma eletrônica, porque o grande licitante de fora é que vai participar. Fabricante, de fato. Fabricante, né, que vai entrar. Tipo assim, acho que se eu estou entendendo o que você está me dizendo, então, tipo assim, alguns setores é interessante que empresas de fora participem. Exatamente. E outros que são produzidos aqui no estado, é melhor dar espaço para essas empresas estaduais. É melhor dar espaço. E a nossa política agora, isso não é uma coisa fácil de fazer, tá? Nós conseguimos fazer o ano passado do café. Nacionalmente eu participo. Tem que começar, tem que começar. Eu participei de um grupo de discussão, eu participo junto ao Ministério do Planejamento, que é justamente como dar eficiência na política pública para poder comprar na economia local. E esse é um desafio nacional que tem sido debatido. Então, você tem que trabalhar, é uma ordem do governador Macross trabalhar muito firmemente nessa questão de evitar corrupção e licitação, dar mais transparência e, por outro lado, também procurar transformar as compras públicas em políticas públicas, principalmente para desenvolver a economia. Claro que a gente não está sozinho nisso, o Estado tem que fazer a sua parte, e nós estamos buscando orientar os servidores para fazer estudo, para entender a demanda da administração, porque eu preciso, olha, para comprar o café, eu precisei saber quanto é de café que consome na administração. E, por outro lado, contar com a ajuda do SEBRAE, da Fiero, dessas instituições que conseguem entender quais cadeias produtivas são boas para o Estado e que nós somos eficientes, porque aí nós podemos comprar do nosso fornecedor. Tá certo, muito interessante. Qual o orçamento da Supel hoje? O orçamento da Supel? Supel? Olha, ou você só vê o orçamento dos outros? Eu só vejo o orçamento dos outros, né? A Supel, ela tem um orçamento próprio muito pequenininho, que é para pessoal e os seus investimentos ali e manutenção das atividades. Então, a gente só faz a licitação para os outros. Tanto é que no processo de licitação, quando nós fazemos o preço estimado, nós devolvemos para a secretaria para ela informar que ela tem orçamento para cobrir aquela despesa, senão a gente não pode fazer a licitação. Tá certo. Márcio, tem um assunto que até ontem falei com o Fernando Márcio, e é um assunto que o rondoniense quer saber. Certo. É a construção do euro. Euro. Tirar o João Paulo daquele ambiente onde ele se encontra, esse pronto-socorro hoje, que está super lotado e que a gente tem aquelas imagens horríveis, ou seja, que não é um local fácil, muito menos, até em alguns casos, não é aconselhável nem para o ser humano estar por ali, ainda mais se tratando, né? Muito antiga aquela Exatamente. estrutura. Teve uma licitação para construir o euro, que, se não me engano, vai ser ali, iria ser próximo ao hospital de base. Sim. E, no entanto, Márcio, as obras começaram e pararam. Como é que está esse processo, hein? Então, Ivan, essa obra, ela começou em 2015, né? Em 2015 ela foi licitada, né? Foi feito um bom processo de licitação, mas você tinha um projeto, e como eu estava comentando com você antes, o projeto na administração pública é muito difícil de fazer, porque você tem um quadro pequeno, com servidores sobrecarregados da área de engenharia. Esse projeto ele foi doado pela empresa das usinas, né? A dona das usinas. E lá tinha um problema de sondagem do terreno, ali muito antigamente tinha um lixão ali, então tinha muito lixo, a estrutura teve que ser feita mais baixo. E aí criou uma série de problemas que essa obra não saiu.
E agora, o governador Marco Rocha está imbuído, e eu acompanho ele nas reuniões, e eu converso muito com o Fernando Máximo, e eles estão trabalhando no projeto, porque você tem que readequar todo o projeto em face do local. Teve uma grande dificuldade de conseguir a legislação ambiental, ela evoluiu muito nos últimos anos, e agora, para você fazer uma obra, você tem que ter relatório de impacto de vizinhança, relatório de impacto de trânsito, você tem que ter vagas de estacionamento, e isso ao longo desses anos mudou. E eles estão fazendo todos esses estudos agora, já estão até em fase de conclusão, para que façam uma nova licitação, e eu realmente tenho muita confiança que com o esforço que está sendo feito, até o meio do ano, nós tenhamos publicado essa licitação para que depois de 36 meses, né, a gente tenha o hospital à altura da demanda do Estado, como o Fernando falou ontem. Eu tenho acompanhado lá, porque normalmente eu já acompanho um pouco antes, porque quando chegar na licitação já tem que estar tudo bem sanado para não dar intempéries, né? Normalmente já dá intempérie na hora da licitação, mas se o projeto já vier bem redondinho, não dá. Já diminui, né? Já diminui. Eles estão fazendo cotações de preço, e isso demora, porque tem que cotar preço de toda a estrutura de ar-condicionado, de elevadores, e são empresas de fora que às vezes demoram. Então, os engenheiros, quando me entregarem o projeto, eles têm que me entregar o projeto com toda a estrutura de custo, para que eu jogue na licitação com aquele preço máximo. Por quê? Justamente para evitar corrupção. Porque você tem que ter um projeto, quanto melhor feito o orçamento do projeto, na hora da licitação não dá margem para jogar excessos A ou excessos B. Então, eles estão trabalhando firmemente nisso, e eu tenho confiança que agora, com o governador Marco Rocha muito imbuído de fazer esse hospital, de construir esse hospital, a gente até o meio do ano consiga já divulgar a licitação. Agora, Márcio, o hospital, o Euro, já foi licitado uma vez, certo? Uhum. A empresa que ganhou recebeu, mas as obras pararam. Como é que está essa questão? Vão ter que pagar de novo? Essa parte do pagamento não é mais da minha área, que é a área financeira da Secretaria de Planejamento e Gestão que cuidava. Mas assim, ela recebe, na obra, ela vai executando um cronograma. Então, se ela executou uma parte, ela recebe. Se ela executou outra parte, ela recebe. Então, eu acredito que possa ter havido pagamento pelos serviços feitos até aquele momento, né? Mas depois, o que não foi executado não foi pago. Isso eu posso garantir com absoluta certeza, porque o mecanismo da lei aí é muito forte nisso, e o governo ele tem as equipes que vão lá e atestam o recebimento. Então, só foi pago o que foi executado. Então, não foi pago o que não foi executado. Né? A gente só ficou com o problema de a obra não ter sido feita. Problemão, por sinal. Né? Problemão. Agora, uma coisa também que eu, por exemplo, aí você vai sair um pouco da esfera estadual e passar para a esfera municipal. Porto Velho. Nós temos um grande problema hoje que um pouco mais de 1.500 crianças estão sem aula por falta de transporte fluvial. Uhum. E transporte terrestre, se eu não me engano, também. E a questão está toda na licitação. Aí temos também a questão das UPAs, que está esse problema hoje, que você abre o Rondônia ao vivo, que você não vai faltar a matéria falando sobre gente reclamando de UPA, né? E muita gente atribui a esses problemas devido à questão das licitações que não saem, por exemplo, do transporte das crianças, é outro exemplo, que as crianças estão perdendo já o ano, praticamente. Dizem que as aulas vão começar no dia 1º de abril, já vão começar atrasadas. E não sabe se vai ter transporte também. Por que não anda na Prefeitura de Porto Velho o processo de licitação? Eu sei que você não trabalha lá, mas pela tua experiência como profissional. Eu realmente não posso afirmar exatamente o que acontece em outros âmbitos, em outros entes da federação, porque eu tenho muito problema já com o meu órgão. Né? Mas você está resolvendo, isso é a questão. Exatamente. Agora o que eu posso dizer, Ivan, é que é um conjunto muito grande de atividades que você tem, de especialidades que você tem que ter para fazer a licitação. Nesse ramo do transporte escolar não é muito fácil de fazer não. Por quê? Porque as empresas, elas brigam muito, elas naturalmente brigam muito. E a questão da prefeitura ou do Estado, de qualquer órgão público, tem que preparar bons projetos, tem que estudar a demanda, porque se você colocar, por exemplo, um ônibus que tem uma linha grande, pega 2 alunos, né,
é um custo muito alto, o licitante vai querer cobrar o valor que é o custo de transporte. Ele não está olhando se o ônibus está metade ou está vazio, mas ele vai cobrar. Então, a questão do projeto é muito difícil de fazer. Então, assim, eu entendo que às vezes possa haver dificuldade justamente por essa questão do projeto. E aquela questão também de, na hora de fazer a licitação, tentar torná-la transparente e assim, vendo recurso, julgar, analisar, não ter, a questão tem que fazer. E claro que a lei oferece uma solução que é o quê? Você fazer um contrato emergencial até você fazer uma nova licitação. Se você não conseguiu fazer a licitação e tem um motivo, você pode esticar, fazer mais um novo contrato. Então, assim, existem saídas legais, existe uma necessidade de ter, como eu disse para você, um conjunto, um arcabouço de conhecimento, que é celeridade, transparência, economia, eficiência e legalidade. E aí, realmente eu não sei, eu não posso afirmar porque eu não conheço. Mas, assim, fazer licitação realmente exige um preparo de servidores, né? Exige um corpo de servidores preparados. Tá certo, tá certo. Não é fácil, né? Não é fácil. Você acha que hoje a lei de responsabilidade fiscal e essas duas leis, de responsabilidade fiscal e de licitações, ela engessa um pouco a administração pública? Porque muita gente fica pensando assim, muito político, eu vou fazer um negócio desse. Meu cargo são 4 anos. Acabaram os 4 anos, vou estar respondendo processo até quando? Até quando? Então, Ivan, eu não milito com a lei de licitação, com a lei de responsabilidade fiscal, toda ela diariamente, né? Mas como eu vim do Tribunal de Contas e eu sou especialista na administração pública, sempre estou ali antenado com essas questões. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi assim, ela chegou um momento que ela falou, olha, gestor público, você não pode gastar mais do que você arrecada. Mas não tem outra saída. E aí ele pergunta, aí o gestor público, olha, e se eu tiver mais problemas? Se eu precisar de mais recurso? Né? Então, a lei falou, olha, você não pode gastar mais do que arrecada e você não pode pegar empréstimo. Mas acabou o empréstimo, de você pegar empréstimo. E aí o gestor público ficou numa situação de saia justa. Ou ele busca recurso em outras esferas, estadual ou federal. Ou realoca recurso de uma área para outra. Ou realoca de uma área para outra. Mas o certo é que ele tem que ser mais eficiente. E ele não consegue ser eficiente. Então, se ele tem um limite de gasto e ele não pode aumentar, mas ele tem mais demanda de política pública, ele tem que tornar mais eficiente o gasto. Então, ele tem que criar mecanismos na administração para tornar mais eficiente. E a lei não deu essa saída para ele. Não disse para ele como ele poderia ser mais eficiente. Então, hoje se força muito a barreira da questão da lei de responsabilidade fiscal, porque ela deixou ele no limite. E, em contrapartida, não deu ferramentas para o gestor gastar mais eficiente. Isso aí depende do quê? Depende de cada gestor. Tem lugares que conseguiram? Tem lugares que não conseguem. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela exigiria uma mudança de cultura. E agora, no governo atual, nós temos buscado, uma ideia do governador Marco Rocha é o seguinte, vamos gastar o que nós arrecadamos, não vamos gastar mais do que arrecadamos, vamos cumprir a lei, vamos buscar recursos fora, mas vamos tornar mais eficiente o gasto. Vamos economizar nas licitações, economizar nos contratos públicos e tentar dar mais eficiência. Agora é um perigo também quando você fala assim, vamos cortar os gastos, vamos economizar. Porque muitas vezes você economiza de um lado, fala assim, olha, as contas do governo estão no azul, mas eu fico, mas você vai num posto de saúde, não tem medicamento, você vai numa estrada tudo esburacada. Você procura o serviço público, não investe em tecnologia, aquelas filas que todo mundo reclamando. Eu fico imaginando que sabe com o que parece? Aquele caixa aí para você ele fala assim, Márcio, lá na minha casa, a minha conta no banco tá toda azulzinha. Só tá caindo dinheiro, eu não tô gastando. Ah, é? Tu vai na casa do cara, tá caindo os pedaços, não tem nada na geladeira, os meninos tão magros, enfim, a coisa não tem energia. Aí tu fala, até que ponto é válido isso? É válido isso. Ivan, essa é uma questão fundamental. Você tocou num ponto aí chave. Você não pode deixar de fazer. Exato. Não pode deixar de fazer. A política, a sociedade tem muitas demandas e demandas complexas.
E assim, elas têm que ser atendidas. E a questão é que você, estando limitado por uma lei, se você passar, você vai ter contas rejeitadas, você vai ter punições por resto da vida. E aí os gestores ficam com medo e acabam não gastando. Mas ele também não pode sentar no conforto dele e dizer, não vou fazer porque o meu orçamento não dá. Ele tem que buscar alternativa. Ou ele tem que buscar parcerias com a iniciativa privada, ele tem que buscar recursos em outras esferas, se for município, busca no Estado, busca na União, se for Estado, busca na União. Ele tem que inovar na maneira de gerir, porque senão ele não consegue atender essa demanda. Como você bem falou, ele não pode dizer, estou no meu limite de orçamento, a lei me pune e não vou fazer nada. Não. Eu creio que assim, está tendo já algumas medidas para tentar flexibilizar um pouco aí essa rigidez da lei de responsabilidade fiscal. Eu acredito que não vá mudar muito, mas alguma questão tem que mudar para dar alguma ferramenta para os gestores públicos que realmente estão muito engessados. Tem um espaço para respirar, né? Espaço para respirar. Deixa eu dar um alô aqui para o nosso internauta. Adalvo Batista, bom dia, Rondônia ao vivo. Bom dia, Adalvo, um abraço para você e muito obrigado pela tua audiência. A Sâmia Lima Gomes Olenche, bom dia, Márcio, é um grande amigo. Que bom, obrigado, tá assistindo. Um abraço, Sâmia, obrigadão, hein? A Adelaide Silva, bom dia, Rondônia ao vivo. Bom dia, Adelaide, tudo de bom para você, meu amigo, um abraço. A Josélia Pagani, olá, bom dia, ótima entrevista. Muito obrigado, Josélia. E mais ainda, obrigado pela tua companhia, tá bom? Márcio, infelizmente aqui nós falamos com tempo, né? Isso. É que nem o teu processo de licitação lá, tá? Tem tempo. Tem tempo e prazo, né? Por favor, deixa para você nossas câmeras e o nosso microfone para as tuas considerações finais. Pois é, Ivan, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar sempre disponível para prestar informação, esclarecimento. Esse assunto de licitação é um assunto que a sociedade precisa conhecer mais, precisa saber mais. Então, eu estou disponível sempre que for convidado para vir aqui. E é uma satisfação, né, conhecer aqui a estrutura do Rondônia ao vivo, que a gente sempre acompanha na internet, mas não conhece assim, na prática. E é um prazer estar aqui prestando esclarecimento e conversando com você. Tá? E eu estou sempre disponível a hora que for necessário, a hora que for preciso, a hora que você achar conveniente, para estar aqui para prestar os esclarecimentos para a sociedade. Márcio, nós do Rondônia também te agradecemos bastante por você ter vindo aqui conosco, ter tirado esse teu tempinho, que está tendo uma licitação agora lá e você veio aqui para conversar com a gente. E dizer também que nós estamos de portas abertas. A hora que precisar, nós estamos, afinal de contas, nós queremos mostrar transparência nesse processo de licitações, que eu acho que é um grande erro, é quando não se divulga, né? Não, aquela exatamente. coisa meio... Aí que você... Talvez está até sendo feito tudo certinho. Sim. Mas se você não divulga, fica aquela cortina. Será? Né? Tem que chamar. E eu acho legal vocês estarem entrando nessa área de desvendar o funcionamento da máquina. Com certeza. Porque isso é uma área sempre muito fechada. Vocês estão entrando agora. Muito técnico também, né? Muito técnico, exatamente. Tá certo, meu amigo. Beleza. Obrigadão, hein? Prazer. Valeu. E você que ficou aí, eu te agradeço muito a tua audiência, você ter dado essa voto de confiança e ter ficado conosco até agora, tá bom? Amanhã estaremos aqui de volta. Um abração e um bom dia. Até mais.